Aí. Vamos continuar o que a gente estava vendo semana passada. A gente. Só me digam se vocês estão vendo o material antes de eu falar. Sim, Sim? sim, Beleza. sim. Ok. Então a gente ficou de começar a ver as diferentes classificações que os hospitais podem ter. Na verdade, assim, a gente tem várias classificações diferentes e a gente pode classificar os hospitais por todas essas classificações. Como assim? Vocês já vão ver direitinho. É, então, a primeira classificação que a gente tem é de acordo com o tipo de atendimento que esses hospitais podem ter. Então, a gente pode classificar os hospitais em dois grandes grupos. Os que são hospitais gerais e têm atendimento geral, e os hospitais especializados que têm, então, atendimento especializado. Tá, mas qual que é a diferença? Vamos lá. Hospitais gerais, então, é aquele que a gente diz que dá assistência a pacientes de várias especialidades clínicas e cirúrgicas. Então, é aquele tipo de hospital que atende, entre aspas, assim, de tudo, né? Se você cai e se machuca, você pode ir a esse hospital que você tem atendimento. Se você é atropelado na rua, você vai para esse hospital e tem atendimento. Se você precisa fazer uma cirurgia cardíaca, você vai nesse hospital e tem atendimento, e assim por diante. Se você está com qualquer tipo de doença, você vai até esse hospital, você é internado e é atendido tranquilamente. Então, é o tipo de hospital, né, o próprio nome já diz, geral, que atende não todas, né, porque é impossível um hospital atender todas as especialidades, mas atende várias especialidades diferentes. Um exemplo, o nosso hospital ah, evangélico. Então, hospital evangélico, se você chegar lá, o que você precisar, maior parte dos atendimentos eles vão prestar. Outro exemplo, Hospital de Clínicas, Santa Casa. São vários os hospitais que têm essa característica. Tranquilo aqui? Fácil de entender o que é um hospital geral? Sim, professor. Beleza. Ah, a gente tem que tomar só um pouquinho de cuidado que tem alguns hospitais gerais, eles são gerais, então o tipo de atendimento que eles prestam é geral, mas eles têm outros tipos de limitação, que é, por exemplo, um hospital pediátrico, que ele limita, né, os atendimentos por faixa etária. Por exemplo, o Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe só atende crianças, mas ele é um hospital geral, por quê? Porque se a criança se machucar, ela vai lá e é atendida. Se ela precisar de um tratamento ambulatorial, ela vai lá e é atendida. Se ela precisar de uma cirurgia, ela vai lá e é atendida, e assim por diante. O atendimento é geral, mas é um hospital limitado por faixa etária. Mesma coisa no nosso hospital militar aqui de Curitiba, o próprio nome já diz, Hospital Geral Militar de Curitiba. Ele só atende militares e seus familiares, porém é de atendimento geral, ok? Hospital Escola também tem uma finalidade específica que é o ensino aos alunos. Ele é, então, limitado a isso, atender às necessidades dos alunos. Porém, ele pode ser geral. O específico é diferente. O específico é aquele que atende geralmente um tipo de patologia ou um grupo de patologias específicas, né? Daí a gente tem, por exemplo, hospital psiquiátrico, oftalmológico, do câncer, a gente tem hospital do coração aqui em Curitiba, hospital do rim, e assim por diante. Então ele é especializado em uma
né, ou algumas patologias, ou em um órgão, muitas vezes. Então, essa é a grande diferença dessa primeira classificação em relação ao atendimento. Hospital geral atende de tudo. Hospital específico, uma patologia, um órgão, ou algumas patologias muito específicas. Tranquilo aqui? Fácil de Sim, entender por que que o hospital Pequeno Príncipe, apesar de atender só criança, ele é classificado como geral? Sim, professor. Sim? Beleza, muito bem. Uma segunda classificação que a gente tem é quanto ao tipo de administração. Então, quanto ao tipo de administração, a gente vai ter dois grandes grupos também. O hospital é público ou é privado? Aqui também tem que prestar um pouquinho de atenção em algumas situações. Hospital público, então, é aquele que pertence a órgãos oficiais, seja na esfera estadual, municipal, federal. Aqui em Curitiba, por exemplo, a gente tem o Hospital das Clínicas, que é um hospital público da esfera federal. Ele está ligado à Universidade Federal do Paraná e a manutenção dele, então, toda está voltada para o governo federal. É o governo federal que faz a manutenção. A gente tem vários hospitais estaduais. Vamos pegar, por exemplo, aqui em Curitiba, o Hospital da Polícia Militar. O Hospital da Polícia Militar é mantido pelo Estado do Paraná, porque é o Hospital da Polícia Militar do Estado do Paraná. Então, a manutenção é feita pelo governo. E tem hospital municipal. Aqui a gente tem. O que que a gente tem de municipal? O Hospital do Zilda idoso? Arnes. Isso, esse mesmo. Ele é mantido pela prefeitura, né? Então, todos são públicos e mantidos lá pela sua esfera correspondente. E o particular, o privado, é aquele que pertence a uma pessoa jurídica. Então, é uma empresa particular como qualquer outra. Mas notem bem, a gente tem vários hospitais particulares que têm um tipo de convênio, vamos dizer assim, para ficar mais fácil de entender, tem uma parceria com o governo, atendendo o SUS, mas eles continuam sendo privados, tá certo? Não é porque atende ao SUS que ele passa a ser público. Não, é uma parceria que é feita, o hospital continua sendo privado, atende o SUS e recebe do governo por isso, mas ele continua sendo privado. Certo? Tranquilo? Sim. Então, se a Mas, gente for. Oh, professor, pode falar, pode falar. nesse caso de privado aí que o senhor falou como exemplo, Sim. entra também o Pequeno Príncipe. Sim, o Pequeno Príncipe, ele é uma fundação, se eu não me engano, mantido por um grupo, né? Mas que atende o SUS. Ele continua sendo privado, né? Porque é mantido por esse grupo, essa fundação, mas ele atende o SUS. Então é exatamente um exemplo dessa parceria que existe. Ele é 70% SUS e 30% privado, particular, né, no caso. Uhum. Mas é mantido por um grupo privado. Sim, Então ele continua sendo particular, tá? tá. Muito bem. Então, com essas duas classificações, a gente pode pegar, por exemplo, como eu falei ali, o Hospital da Polícia Militar do Estado do Paraná. Ele é um hospital classificado como geral, certo? Porque ele atende diversas especialidades, então ele vai lá, se você for militar, né, e for até lá e precisar fazer um curativo, eles vão fazer um curativo, porque você se machucou. Se você precisar fazer uma cirurgia, eles vão fazer uma cirurgia. Se você tiver uma doença infecto-contagiosa, eles vão atender vocês, e assim por diante. Então, ele é considerado geral, porém, né, com as duas classificações, geral e público, porque ele é mantido pelo Estado do Paraná. Se a gente pegar o Pequeno Príncipe, a gente vai dizer a mesma coisa, ele é geral,
e privado, certo? Então, a gente tem várias classificações e a gente vai classificando os hospitais de acordo com todas essas classificações. Tranquilo? Vamos lá. Outro tipo de classificação, quanto ao aspecto financeiro. Aí aqui a gente tem hospital, a gente divide os hospitais em não lucrativos, filantrópicos, beneficentes e os lucrativos. Então, agora são 4 grupos. Não lucrativo é aquele que, o próprio nome já diz, né, não tem finalidade de lucro. A finalidade desse hospital é outra que não necessariamente obter dinheiro para distribuir entre os proprietários, acionistas, seja lá como se fale. Esse tipo de hospital, então, é um hospital que o lucro que eles obtêm, né, pelos trabalhos que são feitos, são para pagar os funcionários e tudo mais que sobrar de dinheiro é para reaplicar dentro do hospital. Então, eles estão ligados muito às questões, digamos assim, é, de função ou de fundo social. Então, eles são bastante conhecidos exatamente por isso, por atender gente sem cobrar, atender gente que pode pagar cobrando, às vezes atender e a pessoa pagar o que pode exatamente. Então, a gente tem 2 exemplos que são bem interessantes, que é o Hospital Oftalmológico de Sorocaba, que ele é mantido pela maçonaria, e o Hospital de Barretos. Todo mundo já deve ter ouvido falar do Hospital de Barretos, né? Então, eles são fazem parte desse tipo de hospital não lucrativos, porque tudo que eles arrecadam ali, eles acabam, né, obviamente, pagando impostos, pagando os funcionários e tudo mais. O que sobra de lucro mesmo é revertido para melhorias dentro do próprio hospital, para trabalhos dentro do próprio hospital. Então, nesses casos, não existe divisão de lucro, tá certo? Porque o interesse deles não é esse. O interesse é realmente fazer ações de cunho social, tá Ô, certo? professor, mas esse hospital de Barretos, ele não pode ser considerado beneficente devido àquelas festas para o hospital de Barretos e não sei o quê? Não, porque o beneficente é um pouquinho diferente, tá? A gente já vai ver ali na frente, tá certo? Dentro dessa classificação que divide os hospitais em 4, ele se encaixa aqui, tá? Porque Entendi. a beneficência, na verdade, ela não está ligada a trabalhos de arrecadação. A gente acha, mas a beneficência, até eu já comentei na aula passada, está ligada a outra coisa, tá? A gente já vai ver. Então, aqui sim, eles fazem festa, eles arrecadam, fazem um monte de coisas, podem fazer, né, diversas coisas para conseguir arrecadar dinheiro e fazer a manutenção do hospital. Mas, quando eles são criados, já lá no contrato social, ou sei lá como que é o nome do documento oficial que é feito, já está descrito que eles são não lucrativos, tá certo? Então, o não lucrativo, ele vai ter esse viés de trabalho social e ninguém, digamos assim, lucra com isso. Todos ganham, né? Quem trabalha ganha o seu salário, mas ninguém lucra com o dinheiro que sobra. Até sempre existe uma cláusula nesses contratos que falam que, no caso de extinção, o lucro líquido será repassado a uma outra instituição com as mesmas características. Então, digamos que esse hospital de Sorocaba, né, ele resolva fechar as portas. Aí o que acontece? Paga-se tudo, paga-se todas as dívidas, tudo certinho. Sobrou dinheiro, esse dinheiro não vai para ninguém, né, que administrava, nada disso. Esse dinheiro vai
obrigatoriamente ter que ser transferido para uma outra instituição que faça o mesmo tipo de trabalho. Então, digamos que esse oftalmológico fechasse, ele poderia transferir tudo para o Hospital de Barretos, tá? O Hospital Oftalmológico, só para vocês terem uma noção, ele foi criado dentro da maçonaria. Então, a maçonaria que resolveu fazer um trabalho de arrecadação de dinheiro, né? Então, eles arrecadaram dinheiro e resolveram construir esse hospital com esse viés social, né? De se fazer um trabalho social, como eles fazem muito. E então, inicialmente, eles arrecadaram dinheiro para isso, né? Colocaram o hospital em funcionamento. Como eu falei, né? Hoje o hospital ele cobra de quem pode pagar e não cobra de quem não pode pagar. E o lucro, né? Que acaba ocorrendo, né? Por essas cobranças, acaba sendo utilizado dentro do próprio hospital. Se por um acaso, né? Num determinado período, não tiver dinheiro suficiente para manutenção do hospital, o que eles fazem? Eles começam a trabalhar com campanhas de arrecadação de dinheiro, ok? Fechou esse hospital. A maçonaria não pode pegar para eles, né? Então, quem vai receber é outra instituição que trabalhe da mesma forma, ok? Não são muitos os hospitais que a gente tem exatamente desse tipo aqui no país. Tem um outro, que é o filantrópico, que a gente considera como sendo um hospital particular não lucrativo. Então, quando esse hospital digamos assim, ele é criado, e também no próprio contrato social já está lá que o interesse deles não é o lucro, ok? Mas a Santa Casa é um exemplo. Mas a Santa Casa não é um hospital público? Não, a Santa Casa não é um hospital público. Ela sempre foi pertencente à Igreja Católica. Ah, mas não é público? Não, é da Igreja Católica. Mas o que é um hospital público? É aquele que o governo mantém. Então, esta é a grande diferença. Muita gente olha para a Santa Casa e diz: não, a Santa Casa é um hospital público. Não é, é particular. Tem, né, os seus donos, que é a Igreja Católica. De quem que é a Santa Casa hoje aqui em Curitiba? Da PUC. Da PUC, não é do governo, né? Então ele não é um hospital público. Porém, ele é um hospital filantrópico. O que é um hospital filantrópico? É um hospital particular, né? Sem interesse lucrativo, na verdade, que faz lá todo o seu trabalho, trabalha em parceria com o governo, sim, atende SUS, e ele tem uma coisa interessante, né, que é do filantrópico, que é arrecadar dinheiro, né, das mais variadas formas. Eles atendem, então, particular, né, para manutenção do próprio hospital, não é para lucro. Eles trabalham, quando necessário, com arrecadação de dinheiro, tanto que agora eles estão sorteando, inclusive, um carro, né, para arrecadar dinheiro. Eles fazem várias coisas quando é necessário. E lá dentro do contrato social da constituição dessa empresa, está descrito que para ser filantrópico, ele precisa, então, separar uma parte desse dinheiro para atender pessoas que não são atendidas, né, nem não conseguem ser atendidas de forma particular, não conseguem ser atendidas pelo SUS, porque não estão, digamos assim, dentro desses grupos de atendimento. Isso não acontece mais hoje. Desde a Constituição de 1988, que fala que a saúde é direito de todos e dever do Estado, fica muito claro que não existe pessoas que não são atendidas pelo SUS. Quando não era
SUS ainda, então antes de 1988, a gente tinha uma situação um pouquinho diferente. A gente tinha lá o INPS, que não era nada mais, nada menos do que o Instituto de Previdência Social, que fazia o atendimento médico para a população. Então, algo bastante semelhante ao SUS, porém com uma diferença. A grande diferença é que, para você ser atendido por esse serviço público, o NPS, você precisava ser um trabalhador e ter carteira assinada. Então, ficava fora desse atendimento quem era trabalhador que não tinha carteira assinada, trabalho informal, ou quem não tinha carteira assinada, né? Então, por exemplo, eu, né, estou trabalhando, tenho carteira assinada, vou lá no INPS, eles me atendem tranquilamente. Alguém dependente meu vai lá também. Agora eu sou trabalhador informal, eu vendo biscoito no semáforo. Eu vou lá no INPS, eles não me atendem porque eu não tenho carteira assinada. E mais uma coisa, naquela época ainda, sou trabalhador rural, trabalho no campo, eu não recolho imposto é, voltado para a saúde porque eu não tenho carteira assinada. Eu vou lá no hospital ou no INPS e não me atende. Então, até 1988 a gente tinha isso. O serviço público de saúde era só para quem tinha carteira assinada. Claro, depois veio o Fundo Rural, veio mais algumas coisas que ampliou um pouco isso, mas tinha gente que não tinha cobertura nenhuma, nem particular, né? Plano de saúde não existia, e essas pessoas, então, elas precisavam de atendimento e não tinham nem direito ao INPS. Então, nesse caso, esses hospitais que eram chamados de filantrópicos, eles tinham a obrigação de separar uma parte dos recursos que eles arrecadavam para atendimento dessas pessoas que não tinham assistência nenhuma. Então, as pessoas que não se encaixavam no padrão lá do INPS. Mas depois, com a vinda da Constituição de 88, que a partir dali tornou-se obrigação do sistema de saúde pública atender todas as pessoas, tanto que está escrito lá, saúde é direito de todos e dever do Estado. Obrigatoriamente, todas as pessoas, independente de trabalharem ou não, de terem carteira ou não, elas têm direito à assistência de saúde. Inclusive pessoas que vêm de fora, um estrangeiro que vem para cá e sofre um acidente, digamos, ele vai ser atendido num hospital, numa unidade de saúde, seja lá a gravidade da sua situação, ele vai ser atendido, porque o princípio do SUS é a universalidade, ou seja, todos, todo o universo, entre aspas, né, de pessoas tem direito ao atendimento. Então, esse universo contempla os brasileiros e contempla quem mais precisar. Tanto que vem gente de outros países para se tratar aqui no país também, né? Lugares que têm menos recursos que aqui acabam vindo para os grandes centros para se utilizar de tratamentos do SUS. Então, na verdade, daí a filantropia meio que perdeu um pouco a característica, porque a partir da Constituição de 88, já não se precisa mais separar essa parte do lucro do hospital filantrópico para atendimento dessas pessoas que não seriam cobertas pelo sistema de saúde, porque todas são cobertas. Mas, mesmo assim, os hospitais filantrópicos continuam aí e eles fazem esse trabalho da mesma forma. Eles, na verdade, eles aumentaram mais o atendimento do serviço de saúde pública mesmo, do serviço do SUS. Ok? E o quarto grupo é o hospital beneficente, que a gente já viu lá atrás, que, na verdade, ele é um hospital particular, né? Também não lucrativo,
e é destinado a atender um grupo específico de pessoas. E é mantido, então, por esse grupo de pessoas. Então, a gente viu lá atrás, no histórico, quando esses hospitais foram criados. Por exemplo, a Beneficência Portuguesa, que foi criada em várias cidades diferentes. Foram grupos de portugueses imigrantes que tinham bons recursos já que resolveram criar esse hospital para manutenção, né, da saúde da comunidade portuguesa. Aqui também, os hospitais beneficentes, né, como a Beneficência Portuguesa, Hospital Israelita e outros mais, eles acabaram perdendo um pouquinho essa característica de só atender a comunidade. Né? O Hospital Beneficência Portuguesa, por exemplo, não atende só português hoje, né? Eles atendem o público em geral. Eles tiveram que se abrir para poder até sobreviver. Então, eles atendem, sim, na verdade, todo mundo. Mas existe um grupo, né, que faz a manutenção desses hospitais, se for necessário. Então, é um grupo de usuários, são os, entre aspas, proprietários, porque é um hospital particular, e então, se for necessário, eles vão arrecadar dinheiro para manutenção do hospital. O hospital deve se manter sozinho, mas se for necessário em alguma situação emergencial, esses associados vão, então, participar desse rateio, né, de alguma forma, ou participar de algum jeito para contribuir para a manutenção do hospital. Ficou claro aqui? Aqui é um pouquinho mais complicado quando a gente fala principalmente dessa questão, né, de dinheiro, questão financeira, mas é um outro tipo de classificação que a gente tem. Ficou tranquilo aqui? Alguma dúvida? Por enquanto não, professor. Tá bom, então. Vamos em frente. Esqueci esse último aqui, que é um dos mais comuns hoje em dia, né, que é o hospital lucrativo, que é aquele que foi criado, né, de forma particular, com objetivo de lucro. Então, a maior parte dos hospitais que a gente tem, os particulares são voltados para isso, né, para se obter lucro. Então, a maior parte dos hospitais particulares que vocês veem aqui já está escrito lá no contrato social que o objetivo deles é repartir o lucro que acontecer, né, naquele hospital. Mais uma vez, lembrando que o hospital lucrativo é um hospital particular. Ele pode atender o SUS? Pode. Então, é mais uma forma de ele... o SUS, obviamente, vai pagar por esse atendimento. Então, é mais uma forma desse hospital obter lucro. Ele vai atender plano de saúde? Vai atender plano de saúde. O plano de saúde paga para o hospital também quando tem o atendimento de um associado. E assim por diante, tá? Então, ele é particular, está voltado para o lucro, mas pode atender o SUS, mas continua sendo particular. Quanto à finalidade, daí a gente tem aí três tipos diferentes de hospitais quando a gente fala de finalidade. Então, a gente divide os hospitais em hospitais de agudos ou de curta permanência, hospitais de longa permanência e hospitais de crônico. Então, basicamente está ligado ao tempo que esse hospital mantém os seus pacientes dentro das suas dependências. Então, hospital de agudos ou de curta permanência são aqueles cujo tempo médio de permanência não ultrapassa 30 dias. A gente está falando de uma média, né? Então, é feita uma média de permanência de todo mundo, né? Às vezes o internamento pode ser de 2 dias, às vezes pode ser de 58 dias. Se eu somar esses dois, vai dar 60 dias, fazendo a média 30 dias. Então, não quer dizer que a pessoa não possa ter uma outra pessoa que fique mais do que 30 dias, mas na média as pessoas ficam até 30 dias.
Então, é a maior parte dos hospitais, né, que eles fazem atendimentos que, teoricamente, não são atendimentos que a pessoa precise ficar internada por muito tempo. Então, são aqueles hospitais que têm as especialidades cirúrgicas, que são, geralmente, quando as pessoas passam mais tempo. Cada vez mais esse período de internamento está sendo diminuído, porque se percebe que quanto mais tempo o paciente fica dentro do hospital, mais risco ele corre, porque ele está num lugar que é uma fonte gigantesca de diferentes doenças, diferentes infecções, né? Então, muitas vezes, é muito mais vantajoso mandar o paciente para casa, para que ele termine de se recuperar em casa, do que esperar que ele se recupere 100% dentro do hospital, porque ele está se arriscando. Antigamente, uma pessoa se internava, fazia uma cirurgia, por exemplo, enquanto ela não tivesse praticamente 100%, ela permanecia dentro do hospital. Hoje, não. Hoje, quando a pessoa já tem condições de terminar a sua recuperação dentro de casa, eles são liberados porque dentro de casa você tem menos chance de se contaminar do que no hospital. Sem contar que no hospital as infecções, elas geralmente são mais resistentes e, né, podem trazer, então, problemas mais graves. Então, hoje os hospitais preferem que a permanência seja a menor possível. Então, hospitais de especialidades cirúrgicas, por exemplo, geralmente não se fica muito tempo. Tempo médio máximo de 30 dias. E daí a gente considera como hospital de agudos ou de curta permanência. Daí tem aqueles hospitais que a gente considera como de longa permanência. São aqueles que a pessoa permanece entre 30 e 60 dias em média. Então, como eu falei, dentro da média, né? Acima de 30 dias, mas não se ultrapassa 60 dias. Claro que um outro caso pode ultrapassar, mas quando faz a média, fica em 60 dias ou abaixo. Então, são hospitais que são especializados em tratamento de algumas doenças específicas, que precisam, né, de um acompanhamento maior dentro desses tratamentos. Mas são hospitais, apesar de serem considerados de longa permanência, são hospitais que a gente sabe que mais cedo ou mais tarde o paciente vai voltar para sua casa. Porque a gente tem, então, aqueles que a gente chama de crônicos, que é aquele que muitas vezes o paciente não volta para casa, ou ele permanece por muito tempo, um tempo muito maior internado, até que ele esteja totalmente estabilizado e possa ser liberado, né? Então, hospitais psiquiátricos, por exemplo, são hospitais desse tipo, que vão, muitas vezes, pedir que a pessoa fique por um longo período de tempo. E outros tipos de hospitais também, hospitais para tratamento de alcoolismo, tratamento de drogas e tudo mais, às vezes precisam que a pessoa fique um tempo bem maior. Ô, Ok? professor, Oi. existe caso de hospital que pode ter mais de uma finalidade, no caso? Na verdade é feita uma média, né? E daí acaba entrando em um desses três casos aqui. Uhum. Por quê? O que você pensou? Não, é que assim, eu vou ser bem sincera, eu já estou fazendo a tua atividade da quarta semana. E eu fazendo da pergunta lá da atividade, eu achei que o hospital que você citou pode ser os dois casos, tanto agudo quanto crônico. Na verdade, se você fizer uma média, ou ele vai cair em um ou vai cair em outro. Entendeu? Uhum. Porque, como a gente fala de média, né, a gente não está falando de cada caso individual,
você vai fazer uma média dos internamentos, do tempo de internamento. Entendi. Se cair lá abaixo de 30 dias é um, se cair entre 30 e 60 é outro, se cair acima de 60, a gente já sabe que ele pode ser até considerado como crônico. É que daí, no caso do hospital que você citou, existe casos de longa permanência, né, também? Existem, mas existem casos que a pessoa chega e é internada e fica um dia. Pois é. Daí, fazendo a média, nesse caso, né, com a caracterização que eu pedi lá, vocês não têm como saber, né? Vocês precisariam estar lá dentro para saber qual que é o caso deles. Tá. Então, quanto a essa finalidade aí, esqueça. Não precisa nem se bater, porque vocês precisariam de informações. No caso, eu trabalhei nesse hospital. Aham. Daí eu tenho mais ou menos uma noção ali do hospital em si. Aham. Mas eu entendi. Tá bom? Tá bom, Então, obrigada. assim, não, nesse caso, né, quanto essa finalidade, não tem como você encaixar em dois, ou é em um ou é em outro. Tá bom, Porque obrigada. é a média, de nada. Obrigada. E aqui, quanto à estrutura física, então a gente, dependendo da estrutura física mesmo do local, a gente vai classificar ele como o que predomina. Como eu mesmo mostrei para vocês, por exemplo, lá no caso do hospital na Santa Casa de São Paulo, né? É um exemplo bem interessante, porque é um exemplo que ele começou de uma maneira e com o passar do tempo ele foi sendo aumentado e a estrutura física acabou tomando uma característica completamente diferente. Então, a gente trabalha com o formato, vamos dizer assim, que predomina dentro de um determinado hospital. Se vocês forem pegar hoje o hospital da Cruz Vermelha, por exemplo, ele tem uma parte antiga, que a gente pode dizer que é totalmente horizontal, se eu não me engano ele é comprido, né, e se eu não me engano são 2 andares só. E tem uma outra parte vertical, né, então como que eu classificaria ele, como horizontal ou como vertical? Na verdade, ele predomina hoje como vertical, né, então eu consideraria ele como vertical. Então, na verdade, é como se predomina a estrutura física e não como ela se comporta, porque senão às vezes eu tenho que dizer que ele é horizontal, vertical, pavilionar, tudo junto, tá certo? Então a gente vê como que está a predominância daquele local para a gente caracterizar esse hospital quanto à estrutura física. Então vamos lá. Hospital horizontal, então é aquele que predomina a horizontalidade. Então é o exemplo do hospital que, né, geralmente tem 2, 3 andares no máximo e que a estrutura predominante é realmente horizontal. Então eles são geralmente mais compridos do que altos, né? Então aqui 2 exemplos, o Hospital da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que está meio sucateado, né, mas totalmente horizontal, e aqui também um hospital horizontal, de um andar e mais comprido. Se a gente for classificar melhor esse hospital aqui de baixo, a gente pode dizer que ele é horizontal e pavilionar, porque ele tem pavilhões separados lá atrás, que a gente não está vendo aqui direito, mas tem. Hospital vertical é aquele que predomina, então, a verticalidade. Vejam esse hospital aqui, ele tem, né, na verdade, praticamente toda a construção dele está mais para o vertical do que para o horizontal. Aqui é um exemplo de um pavilionar. Então, dá para ver que existem umas construções mais antigas e umas construções mais novas. Eles são horizontais, né? 1 ou 2 andares, 3 andares no máximo, mas o que predomina são esses diferentes pavilhões separados. Aqui em Curitiba, por exemplo, aquele hospital que eu acho que eu cheguei a comentar com vocês, que era o hospital psiquiátrico ali que está ali junto com
um centro médico da PUC, ali na Marechal com a... Da Kennedy. Da Kennedy, isso. Ele tem vários pavilhões separados. Então, existe um pavilhão central, né, que seria a parte principal, e vários pavilhões separados para diferentes tipos de... No caso, por ser psiquiátrico, né, por diferentes tipos de pacientes. E aqui também é um caso de vários pavilhões separados, ok? E daí a gente pode dizer que eles são monoblocos ou multiblocos. Como assim? Ou o hospital está todo num bloco só, né? Num edifício só, ou em vários blocos separados. Então, esse aqui, vejam que já tem vários blocos que foram construídos, claro, um em cada momento diferente. Então, o hospital ele acaba não se mantendo em um edifício só, mas em vários edifícios. O evangélico aqui, por exemplo, é um caso bem interessante, porque eles começaram em um edifício e ele foi ficando pequeno e eles começaram a adquirir, acho que até construir diferentes blocos, né, diferentes construções para poder comportar tudo que eles precisam. O hospital de clínicas também, se eu não me engano, tem vários blocos já separados, e assim por diante. Ok? Então, aqui nessa classificação, eu posso, por exemplo, deixa eu voltar aqui, dizer que esse hospital aqui é um hospital vertical e é um hospital monobloco, porque está tudo centrado nesse mesmo bloco. Esse aqui eu posso dizer que ele é horizontal, pavilionar e multibloco, porque são vários blocos diferentes, ok? Então, essa classificação aqui quanto à estrutura física é bem maleável. Quanto ao corpo clínico, aqui uma situação interessante. A gente pode dizer que o hospital é um hospital de corpo clínico aberto ou hospital de corpo clínico fechado. O que quer dizer isso? O que vocês acham? Aberto seria possível contratação e fechado uma equipe já definida? Não exatamente isso. Não é exatamente isso. O corpo clínico fechado, sim, é aquele que tem um grupo, né? E que esse grupo, o próprio nome já diz, é um grupo fechado. É um grupo que são todos pessoas contratadas que trabalham ali, né? Tem carteira assinada ou tem contrato de trabalho, seja como for, mas todas fazem parte do hospital, tá? E o de corpo clínico aberto é aquele hospital que tem, claro, os seus funcionários ali dentro, mas ele permite a entrada de profissionais que não são parte do corpo clínico. Terceirizados, professor? Não exatamente terceirizado, mas não sei se alguém já passou por isso. Por exemplo, você vai lá e faz uma consulta com o médico fala para você assim: você precisa fazer uma cirurgia, nós vamos ter que fazer uma cirurgia. Tá bom. Aonde que você atende, doutor? Eu atendo no Hospital da Cruz Vermelha. Tá bom. Você é funcionário lá? Não. Mas eu posso utilizar as dependências da Cruz Vermelha, né? Posso fazer a sua cirurgia lá, você é internado lá, mas eu não trabalho lá. É como se eles alugassem um espaço. Não sei se vocês já viram isso acontecer. No caso de estágio, também é considerado corpo aberto? Não, porque daí, nesse caso, não considera como funcionário, né? Entendi. O estagiário não é funcionário efetivo. Ele só está lá por um determinado período de tempo. Entendi. Então é assim, o fechado é aquele que você entra no hospital, né? Digamos que você vá fazer uma consulta no hospital. Você entra no hospital, você é atendido por um médico que é contratado do hospital,
se você precisar fazer uma cirurgia, vai ser feito ali dentro, porque esse médico trabalha ali. E aquele que a gente chama de corpo clínico aberto é aquele que tem o seu corpo clínico, né, mas permite que outros profissionais venham e utilizem as suas dependências. Então, um médico que faz uma cirurgia, um dermatologista, que ele faz uma cirurgia eventual que precise de um centro cirúrgico. Normalmente, as pequenas cirurgias que ele faz no próprio consultório, né? E às vezes ele precisa fazer uma cirurgia um pouquinho mais delicada, que precisa de um centro cirúrgico mesmo. Aí ele vai lá, loca, não sei se é exatamente locação que eles falam, mas aluga, né, o espaço e faz a cirurgia. Ele continua não sendo parte do corpo clínico daquele hospital, mas ele pode utilizar as dependências do hospital. Então, isso a gente chama um hospital de corpo clínico aberto, porque ele permite que o profissional utilize as dependências sem ser contratado do hospital. Então, esse médico, ele vai lá, faz a cirurgia, se precisar de um anestesista, o anestesista de confiança dele pode ir lá fazer a anestesia, o instrumentador pode ser um instrumentador de fora da equipe do médico, eles vão todos lá, usam a dependência, pagam por isso e saem dali, continuam sem ligação nenhuma com o hospital. Não são contratados, não são funcionários do hospital. Ficou claro isso? Ou não? Ficou. Ficou? Então tá. Então, corpo clínico fechado não tem nada a ver com aquelas coisas tipo, eu tenho corpo fechado, tá? É outra história. É o corpo clínico mesmo, que tem acesso às dependências do hospital, sem obrigatoriamente ser funcionário do hospital, utiliza as dependências e depois acabou, não tem mais relação com o hospital, e o corpo clínico fechado é aquele, então, que todos são contratados, e são só aqueles que podem trabalhar ali dentro. Tá certo? É mais ou menos o que acontece hoje com um hospital que é de um convênio. Se você entra, vai para um hospital de um convênio, você vai ser atendido só por aqueles que são associados daquele convênio, né? Você não pode escolher um médico de fora, por exemplo. Tem que ser aquele do convênio que está descrito ali nas regras do convênio. Mas, tipo de hospital quanto ao porte. Daí a gente tem aqui, conforme a capacidade que o hospital tem, a gente considera ele como hospital de pequeno porte, médio porte, grande porte e porte especial ou extra, tá? Então, é de acordo com a quantidade de leitos. E de acordo com a quantidade de leitos que o hospital tem, independente de estarem em funcionamento ou não. Tem até 50 leitos, a gente considera como hospital de pequeno porte. Tem 10 leitos, é pequeno porte. Tem 50 leitos, só está sendo utilizado 10 leitos, continua sendo pequeno porte. Tem 60 leitos, está sendo utilizado, só estão disponíveis para utilização nesse momento 40, ele já não é mais de pequeno porte, porque independente de estarem funcionando ou não, né, o que interessa é o número total de leitos. Então, se ele tem 50 leitos funcionando ou não, ele é considerado como pequeno. Acima de 50 até 150, médio porte. Grande porte, de 151 a 500 leitos. E quando a gente tem algo acima de 500 leitos, a gente chama de porte especial ou extra. O nosso hospital de clínicas aqui tem mais de 500 leitos. Não são todos que estão funcionando, mas tem mais de 500 leitos. Então, ele é considerado como de porte especial ou extra.
E aí, dependendo então do tamanho, a gente vai classificar quanto ao porte exatamente de acordo com o número total de leitos. Quanto ao atendimento, daí vai depender de complexidade de patologia e níveis de tratamento. Daí eles são classificados como de atendimento primário, secundário e terciário. Mais ou menos de uma forma equivalente com o que a gente vê lá no SUS, de complexidade de atendimento, que se classificam então os atendimentos no SUS como atendimento primário, secundário e terciário, aqui a gente tem algo muito semelhante. Então, o atendimento primário, um hospital com atendimento primário seria aquele hospital que tem o atendimento mais básico, que faz, de uma forma geral, pode fazer, né, pode ter médicos, ambulatório, tudo que faça os atendimentos mais básicos e tenha internamento para tratamento de doenças. O atendimento secundário seria um atendimento um pouco mais complexo, que possa ter cirurgias gerais de uma forma, né, além dos tratamentos com o internamento, que façam as cirurgias gerais, vamos dizer assim. E o atendimento terciário seria aqueles que têm, muitas vezes, pronto-socorro, tem atendimento, os atendimentos primários, né? Então, um ambulatório, um internamento. O atendimento terciário envolve também tudo que tem no atendimento secundário, que seria cirurgias e tudo mais, porém o atendimento terciário teria coisas mais complexas ainda, como são hospitais que trabalham com cirurgias cardíacas, com transplantes de órgão e tudo mais. Então, né, primário, secundário, terciário, primários são os mais simples, que chegam até as internações. Os secundários têm cirurgias gerais, né, de uma forma geral, e os terciários são aqueles que praticamente têm de tudo, inclusive os atendimentos mais complexos, como transplante de órgãos e cirurgias cardíacas. Tá certo? Fica claro isso também? Sim. Aí eu pergunto para vocês, e se eu falar do Hospital Constantini, por exemplo, onde que ele entraria? Todo mundo conhece o Constantini? Eu acho que ele entraria no terciário já. Por quê? Porque ele grande complexidade, ele faz cirurgia cardíaca, ele é específico para cardíacos, só que ele já Exatamente. faz uma cirurgia mais alta. Exatamente, é isso mesmo. Então, como ele entra nessa questão de fazer cirurgia cardíaca, ele já entra no terciário. Por mais que, de repente, ele não tenha um pronto-socorro, não tenha ambulatório, nada disso, mas o fato de ele fazer, né, cirurgia de alta complexidade, ele acaba já entrando direto no terciário. Um hospital mais simples, que hospital que não tem cirurgia nenhuma aqui, meu Deus. Eu acho que nem existe, né? Mesmo no hospital de olhos, esses hospitais oftálmicos hoje têm cirurgia. Mas pode acontecer lá no interior, de repente, você tem um hospital que ele só, quando precisa de uma cirurgia, alguma coisa, tem que mandar para uma outra cidade, assim por diante. Professor, talvez Oi. o única que você falou agora da Kennedy ali, eu acho que ele não tem cirurgia. É verdade, não tem mesmo. E ele ficaria, então, né, só no internamento mesmo e seria considerado de atendimento primário. É verdade, tinha esquecido dele. Agora que você falou dele, eu lembrei de outros que também não tem. Psiquiátrico também, Hospital do Bom Retiro e tal. O San Julian. Também, mesma coisa, é verdade. Tem sim, eu que não me lembrava. A maior parte acaba entrando no secundário mesmo, né? Que acaba fazendo cirurgias, mas não as cirurgias complexas que fazem parte do terciário. É a maior parte deles. Muito bem, então essas são as classificações. Então, como eu pedi lá
no trabalhinho de vocês hoje, deixa eu até voltar aqui, né? Então, eu pedi para vocês avaliarem um determinado hospital, aí vocês vão vir aqui e vão, né, ver o que for possível, porque tem certas coisas que vocês precisam de mais informações para conseguir identificar, né? Mas a gente sabe que aquele hospital, por exemplo, ele pode ser público ou privado, então vocês vão dizer, hospital tal é um hospital público, digamos, né? Quanto ao aspecto financeiro, aí já fica um pouquinho mais difícil de saber qual que é exatamente a característica deles, porque vocês precisariam ver a documentação dele, né, para saber se realmente ele cai no não lucrativo, ele cai no filantrópico, ele cai no beneficente ou cai no lucrativo. Então, não tem como saber, esqueça essa classificação. Essa finalidade, aqui dá para, não dá. Também não dá para a gente saber, porque vocês não sabem o tempo de permanência das pessoas lá. Quanto à estrutura física, dá para vocês imaginarem o local, né? E verem qual que é o predomínio que tem ali. Dá para dizer se ele é horizontal, vertical, pavilionar, e dá para dizer também se ele é monobloco ou multibloco. Só olhando por fora. Quanto ao corpo clínico, não dá para saber também, né? Quanto ao porte, talvez, se vocês entrarem no site do hospital, tenha descrito lá. O Hospital de Clínicas, por exemplo, eu sei que ele tem mais de 500 leitos, porque no próprio site está escrito qual que é o número de leitos que ele tem. Esse que eu pedi, na verdade, eu não entrei para ver se tem a quantidade de leitos total que ele mantém. Tem? Tem. Então, dá para responder. E quanto ao atendimento, também dá para imaginar. Eu acho que não tem descrito no site também se chega no terciário. Eu acho que chega. Pelo conhecimento que a gente tem, eu acho que chega. Chega. Chega, né? Então tá. Então dá para colocar. Daí é isso que eu queria que vocês fizessem de classificação. Provavelmente vai cair uma classificação dessas na prova de vocês, daí eu vou colocar lá, por exemplo, uma foto de um hospital, uma descrição falando, né, dando várias características do hospital para que vocês possam fazer essa classificação também. Então, se tiverem algumas dúvidas na época da prova, tentem elucidar bem essas dúvidas para não errar lá na hora da prova. Beleza? E só para a gente encerrar hoje, então, vamos falar um pouquinho da estrutura organizacional de um hospital. Então, a gente pode dizer que a estrutura organizacional, né, como que se organiza um hospital, está muito ligado com as próprias características de cada hospital. A gente falou aqui de hospital, por exemplo, um hospital psiquiátrico, que tem, então, um atendimento bastante especializado, e a gente tem um hospital como o Hospital Evangélico, que tem um atendimento bastante geral, né? Então, por aí, a estrutura organizacional já se difere uma da outra, exatamente porque as funções que se exercem ali dentro são totalmente diferentes. Caracterizando um hospital, a gente pode dizer que é uma prestadora de serviços ao ramo social. Por quê? Porque tudo que é feito lá dentro é prestação de serviço. Então, estou fazendo um curativo, estou prestando um serviço para o paciente. Né, não é. Quando a gente fala de prestação de serviço, a gente está falando de não, digamos assim, entregar um produto
o paciente, porque quando a gente caracteriza a empresa, a gente ou diz que a empresa ela trabalha com produto, né, entrega de produto, ou com prestação de serviço. Entregar produto é você vender uma coisa, é você vender uma roupa, é você vender um carro, é você entregar, né, algo físico ou não. Hoje em dia, não necessariamente algo físico para o cliente, né? E a prestação de serviço é você se utilizar da sua habilidade para alguma coisa e não necessariamente o cliente levar alguma coisa para casa. Então, quando eu contrato um eletricista, por exemplo, ele vai lá e arruma a minha fiação elétrica, eu não fico com objeto nenhum, né? Ele simplesmente utilizou o conhecimento dele, arrumou o que tinha que arrumar, já existia fiação lá, ele só foi lá e arrumou. Ele está me prestando um serviço. E quando a gente vai para o hospital também, claro, a gente sempre quer receber a saúde como resultado, mas a saúde não é um produto, né? Então, a prestação de serviço é isso, é você utilizar o seu conhecimento, a sua habilidade, né, para trazer algum benefício para o cliente. Então, quando eu vou lá e faço um curativo numa pessoa, mas eu entreguei um objeto para a pessoa, um produto para a pessoa, que é o curativo. Mas o curativo, na verdade, não é isso, né? Uma cirurgia, eu fui lá e fiz uma cirurgia, estou prestando um serviço para a melhoria da saúde do paciente. Então, a gente considera o hospital como um prestador de serviço. Mas eu fui lá e coloquei uma prótese. Tá, mas é a prestação de serviço que conta, não a entrega da prótese. Então a gente considera como prestador de serviço ao ramo social, porque está voltada para a sociedade. Ela pode ser organizada em departamentos, divisões, serviços, seções, setores. Tem as mais variadas formas de se organizar isso, né, de se criar esses compartimentos, vamos dizer assim, dentro de um hospital. Existe sempre um organograma, que é a representação gráfica da estrutura administrativa, que indica os arranjos e as interrelações de suas unidades constitutivas, os limites das atribuições de cada uma delas. Ou seja, são aqueles desenhos que geralmente a gente tem lá em cima um diretor ou um presidente, alguma coisa, e vai fazendo as ligações entre os funcionários mais abaixo dessa hierarquia. E a forma de entrada dos pacientes em um hospital pode ser as mais variadas, né? Por exemplo, uma cirurgia eletiva. Eu marquei de fazer uma cirurgia, eu marquei lá com o médico de fazer uma cirurgia. Então eu entro, né, por causa dessa cirurgia que foi marcada, não é uma cirurgia emergencial. Então eu tenho data para entrar, é uma forma de entrada. Por um ambulatório, né? De repente eu vou lá e faço uma consulta médica, aí o médico diz, não, você vai precisar ficar internado, né? E eu já entro para o hospital. A situação do hospital dia, não sei se vocês já ouviram falar desse termo, hospital dia. O hospital dia, ele está muito ligado com algumas áreas específicas. Vou pegar aqui a área psiquiátrica de um paciente que já está bastante dentro do controle, né? E que ele, muitas vezes, ele vai, passa o dia no hospital, né? Faz as atividades que ele precisa fazer, chega ao final do dia, ele vai para casa, dorme em casa, volta no dia seguinte e assim por diante. E a entrada pode ser também pelo pronto-socorro, né? O próprio nome já diz, pronto-socorro é quando você tem uma entrada emergencial. E só falando dos serviços hospitalares, a gente tem que lembrar que os serviços hospitalares, eles não estão ligados só com os serviços ligados à área da saúde. A gente tem vários serviços hospitalares que a gente chama de administrativos. Então, tem Departamento de Recursos Humanos, né? Os hospitais hoje têm uma rede de interligação de dados bastante grande, então eles precisam de
na central de informática, alguma coisa assim, precisam do departamento financeiro, né, para pagamentos, compras, faturamento, tem serviços gerais, serviços especiais, serviços de segurança e medicina do trabalho, departamento de suprimentos, que muitas vezes está ligado não diretamente, mas de uma forma indireta, quem compra suprimentos para o hospital, para manutenção do hospital, digamos assim, papel, caneta, tudo que for necessário, né? Muitas vezes é o mesmo que ajuda na compra dos medicamentos. Então, são vários serviços administrativos que a gente tem dentro de hospital. E, obviamente, né, tem os serviços hospitalares técnicos, mais voltados para a saúde. Então, tem a diretoria técnica, serviço de enfermagem, de nutrição e dietética, de arquivamento médico e estatístico, de assistência social, serviços auxiliares de diagnóstico e tratamento, a farmácia hospitalar e serviços diversos voltados à área técnica, como a questão de limpeza, desinfecção, lavagem de materiais, de roupas e outras coisas mais. Então, dentro dessa estrutura organizacional se dividem os serviços hospitalares nesses dois grandes grupos. Um administrativo e um voltado para as questões técnicas da saúde mesmo. Ok? Só para vocês terem uma noção, né, de algo que a gente também já comentou, né, que um hospital não é só o trabalho voltado com o paciente. Muitas vezes tem outras coisas que precisam segurar, fazer a empresa girar. Beleza? Alguma dúvida? Nenhuma. Comentários? Também não? Então tá bom. Então, deixa eu interromper aqui. Uma boa